Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, a te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória. Aleluia. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer, meu Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre o seu querer e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Sim,
Senhor. Nós queremos estar sempre ao Teu lado. Fale conosco através da Tua palavra. Use o Teu servo mais uma vez, com bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diácono Marivaldo me ensina a palavra de Deus no nosso coração. Bom dia, Pai do Senhor. Palavra do Senhor Deus para a nossa reflexão nesta manhã. Livro em 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas, capítulo 34. Leremos o versículo 1 e 2 e depois o versículo 33, que é o último versículo. Livro 2 Crônicas 34 vai dizer bem assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi seu pai, sem desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. 33. Versículo 33 do capítulo 34. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou-lhes ou deu ordem a que com tal culto servisse ao Senhor seu Deus todos os dias. Não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Livro de Crônicas, no capítulo 34, está escrito a história de um rei que começou a reinar muito cedo, devido à necessidade. 8 anos de idade, um menino, uma criança, mas teve que assumir uma responsabilidade muito grande. Embora ao olhar humano era impossível ele assumir o trono, era impossível ele reinar, o povo ia se perder, o povo ia ir a situação pior do que já estava naquele momento, devido a experiência muito pouca de apenas a criança estar reinando. Mas quando alguém, seja criança, adolescente, jovem ou adulto, tiver temor no coração a Deus e servir a Deus, pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai direcionar em todas as coisas. Porque às vezes nós limitamos Deus à condição das pessoas, se a pessoa é bem instruída, se tem alguma formação acadêmica, religiosa, já tem experiência de vida. Nós pensamos nessa hora, mas Deus não olha como nós olhamos. Nós olhamos as pessoas e falamos: esse tem capacidade de reinar, de administrar. Por quê? Porque ele foi preparado, ele foi filho de um bom pai, ele já tem experiência de vida, alguém sucedeu ele, alguém o instruiu, alguém ensinou. Mas Josias, nós não vemos isso aqui em Josias. Ele apenas 8 anos começou a reinar. Mas o interessante é que a palavra nos fala que ele reinou em Israel e fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, assim como fez o seu pai Davi. Davi está falando ali, não é pai sanguíneo, mas é do pai da fé, da descendência. O que ele fez de acordo com a visão que Davi tinha feito. Ele se espelhou em alguém. Ele não se espelhou no pai biológico dele, ele não se espelhou naquelas pessoas que estavam no momento dele, ele se espelhou em alguém que fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e assim ele foi um rei bem sucedido. Não porque ele foi bem instruído, bem ensinado por homens, mas sim porque ele temia ao Senhor e servia ao Senhor. Quantas vezes nós limitamos alguém? Isso não vai dar certo porque eu não tenho experiência para fazer isso. Essa daí não vai muito longe não, porque não tem muito estudo.
Mas, querido, se Deus estiver na vida da pessoa, e a pessoa temer ao Senhor e buscar ao Senhor, o resultado é fenomenal, o resultado é fantástico. Estava a dizer que com 16 anos de idade, ou seja, quando ele começou a reinar com 8 anos, com 8 anos ele estava reinando, 16 anos de idade, ele buscava a Deus fervorosamente. Como é que nós temos buscado ao Senhor? Ou estamos só ouvindo, estamos só ouvindo das suas palavras, das suas instruções, ou realmente estamos buscando ao Senhor? Mas qual forma eu e você estamos buscando ao Senhor? Quando dá, quando eu quero, do meu jeito, como me ensinaram, ou você está buscando a Deus fervorosamente? Buscar a Deus fervorosamente é você saber de uma coisa: em qualquer coisa fazer antes, eu preciso estar diante de Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso consultar a Deus, eu preciso perguntar a Deus. É quando Deus está em primeiro lugar em qualquer coisa da sua vida. Isso que é buscar a Deus fervorosamente. É quando o seu melhor prazer, o melhor momento do dia é quando você busca Ele, é quando você está diante dele. Todo o seu vigor, toda a sua força é buscar a Ele. E Josias, ele fazia isso já com 16 anos de idade. Mas quantos jovens tinham naquela época? E quantos não buscavam a Deus, quando não estavam nem aí, estavam vivendo a sua vida? Porque 16 anos é o melhor momento, entre aspas, de se viver, né? De conhecer novos amigos, novas amizades, conhecer o mundo, experimentar das coisas que o mundo oferece. Mas Josias foi na contramão de todos os outros que tinham 16 anos de idade. Ele escolheu buscar a Deus fervorosamente. E que eu, você, independente da nossa idade, independente como estamos vivendo, como é que está o mundo ao nosso redor, tome a decisão de buscar a Deus fervorosamente, porque você assim fazendo, você vai colher os frutos que você plantar. Interessante quando Deus fala que Josias significa curado por Jeová, o sarado por Deus, o Senhor o sustenta. E realmente, por analisar, se não fosse a mão de Deus na vida de Josias, ele não tinha reinado nem um dia, nem um mês, nem um ano. Mas por Deus ser aquele que sustentava a Josias, e por Josias ser um menino, um servo, um jovem temente ao Senhor, que não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, embora ele tinha tudo para se desviar. Quantos conselhos vieram até ele, por ele ser tão novo, tão jovem, uma criança ainda? Mas o melhor conselho que ele teve foi o conselho do Senhor, porque ele buscava a Deus fervorosamente. E o melhor conselho que eu e você podemos ter é de Deus, porque Deus sempre tem o melhor conselho para nós. E o conselho de Deus nunca é para fazer com que nós venhamos nos perder, mas é para que nós continuemos no caminho que Ele trilhou para mim e para você. E quando ele começou a reinar, ele reinou 31 anos em Judá, em Jerusalém, e fez que era reto aos olhos do Senhor. Ele foi temente a Deus, e o reino de Judá foi abençoado. Há uma recompensa para aqueles que buscam a Deus fervorosamente, aquele que não aceita as oferendas da direita e da esquerda, aquele que tem uma visão para o centro de Jesus, aquele que se não desvia para as coisas deste mundo, para aquele que tem uma recompensa. E a recompensa não é só você que é abençoado, porque não foi só Josias que foi abençoado, mas todo o povo que ele reinava, Judá, foi abençoado pelo posicionamento de uma pessoa em temer a Deus. Não só ele, mas grandes pessoas, muitas pessoas, melhor dizendo, foram abençoadas, ou seja, foram beneficiadas. Você teme a Deus, você busca a Deus, sabe uma coisa? A sua família é beneficiada, o seu bairro é beneficiado, pessoas que estão convivendo com você são beneficiadas simplesmente pelo seu posicionamento de servir a Deus. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena temer a Deus, porque a bênção não vem só para você, as pessoas que estão próximas de você também são abençoadas, e experimento do poder do Deus que você serve, querido. Que nós possamos ter esse entendimento, nós possamos ter essa entrega ao Senhor. Não seja só um ouvinte da palavra de Deus, mas seja um praticante da palavra de Deus. Busque a Deus fervorosamente, tema ao Senhor, não se desvie para a direita e para a esquerda, porque muitas são as oferendas. A cada esquina, a cada momento que nós estamos caminhando, alguém nos oferece alguma coisa. É só um experimento aqui, é só algo novo aqui, é só isso aqui, não tem nada a ver não, mas isso vai te
tirar do centro da vontade de Deus. Então não aceite as propostas que vão vir, vão continuar vindo, mas siga em frente temendo ao Senhor, não se desviando do caminho que Deus colocou em seu coração, porque lá no final tem uma bênção, tem um Deus te esperando, Deus te guardando, Deus te protegendo, dizendo: vem meu filho que eu estou contigo, vem meu filho que eu estou te esperando. Porque foi assim que foi com ele. Ele começou a reinar apenas 8 anos de idade, uma criança, mas ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Se o Senhor olhar hoje para mim e para você, o que ele vai dizer? É a reflexão para nós. Se o Senhor olhar para o Marivaldo hoje, o que o Senhor vai dizer? Será que eu estou fazendo aquilo que é reto aos olhos do Senhor? Será que verdadeiramente eu estou temendo ao Senhor? Não é medo, é temer ao Senhor. É diferente. Ou será que ele vai dizer que a gente precisa dar uma ajustada aqui, uma ajustada ali, algumas coisinhas? Mas louvado seja Deus, você falar bem assim: meu filho, minha filha, você precisa ajustar aqui, você precisa fazer esse ajuste aqui, você precisa tirar isso aqui, você precisa colocar isso aqui, você precisa mudar essa mente, você precisa mudar essa postura. Louvado seja Deus. Se você ouvir Deus falando isso, é porque Ele não quer te perder, Ele quer que você ande no caminho dEle, porque Ele tem salvação para você, querido. Difícil seria se nós não ouvisse a voz dele, nem um conselho dele, nem um puxão de orelha dele. Difícil seria se ele não falasse nada para conosco, aí nós estaríamos preocupados. Mas louvado seja Deus, quando Deus nos dá um puxão de orelha, é porque Ele quer o melhor para nós. Louvado seja Deus, quando Ele nos corrige, é porque Ele nos ama, porque o Pai corrige o filho que ama. E como um pai corrige o filho que ama, assim Deus corrige os filhos que Ele ama. E Ele me ama e Ele te ama, mas Ele quer que esse amor sempre, verdadeiramente esteja em nossos corações, esteja em nossas vidas. Porque assim fazendo, você vai experimentar do poder sobrenatural de Deus. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Ele foi temente a Deus, e assim todo o reino de Judá foi abençoado. E ele fez algo interessante. Ele fez uma grande reforma no culto religioso, mas ele não fez sozinho. Ele fez com a ajuda de alguns homens. Ele fez com a ajuda do sacerdote Ilquias, pai do profeta Jeremias. Ele era o rei. Ele tinha todo o poder de decretar, de mandar fazer ou não fazer, mas ele falou assim: eu sozinho não faço nada. Naquela época, Judá, Jerusalém, estavam servindo a vários outros deuses, tinha vários outros altares aos deuses de Balaíns, a outros deuses, mas ele, o que ele fez? Ele derribou todos esses altares a Deus pagãos. Ou seja, ele fez uma reforma religiosa em todo o Judá, mas não só Judá, mas em outras cidades circunvizinhas também. Ele foi indo de cidade em cidade, aonde tinha um altar que não era o altar do Deus que ele servia, ele mandou arrancar, ele mandou tirar, ele mandou derribar. O que tem na nossa vida que nós temos que derribar? Quais são os altares que nós levantamos no decorrer da nossa vida que é preciso ser derribado? Mas Deus não vai mandar um anjo e vai derribar. Deus não vai descer e vai fulminar e vai arrancar os altares. Essa decisão tem que partir como partiu de Josias. Tem que partir de mim e de você. É eu que tenho que derrubar os altares. É você que tem que derrubar. Deus não vai derribar esses altares que precisam ser derribados na minha e na sua vida. Nós temos que fazer isso. E eu e você sabemos quais são os altares que precisam ser derribados em nossas vidas. Alguns altares às vezes são altares de palavras, às vezes são de alguns vícios, ou de algumas coisas que vemos na internet, ou de alguma coisa que fazemos, ou de alguns posicionamentos, alguns sentimentos dentro de nós que estão nos impedindo de experimentar o poder de Deus. Mas eu quero nesta manhã de terça-feira te convidar a você, eu quero te encorajar a você a tomar atitude dos dias. Derriba os altares que têm impedido de você experimentar do poder maravilhoso de Deus, querido. Eu não sei qual altares que você precisa derrubar na sua vida, mas de uma coisa eu sei: é necessário se derribar, e é você que tem que fazer. E você assim fazendo, que quando nós derrubamos altares, agora temos que também fazer o que? Levantar altar. Não basta ser derribar, pastor Sá.
que se derrubar só vai ficar vago, pode levantar outro altar novamente, de outro jeito, de outra maneira, de outras formas. Mas é preciso derribar altar, mas é preciso também levantar um altar. E o altar que eu e você precisamos levantar, necessitamos levantar, é um altar ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus de Josias, ao Deus desse rei Josias. É um altar de temor a Deus, é um altar de se não desviar nem para a direita nem para a esquerda, é um altar de tudo fazer consultar, é um altar onde Deus é a primazia na minha, na sua vida. E será que Deus tem sido primeiro na minha, na sua vida? Será que verdadeiramente o Senhor tem sido o centro das nossas vidas? Mas se não é, ainda há esperança. Se tem alguns altares a deuses, as coisas, porque aquilo que toma o lugar de Deus se torna um Deus, se torna um altar na sua e na minha vida. Pode ser um filho, pode ser a esposa, o esposo, pode ser um patrão, pode ser um bem imóvel, pode ser uma estátua, pode ser uma foto, seja o que for, aquilo que toma o lugar de Deus se torna o seu altar. E hoje nossa reflexão para nós é o que nós precisamos derrubar para se levantar um altar ao Deus verdadeiro. Que nós possamos derrubar os altares que necessitam ser derrubados nas nossas vidas, para assim levantar um altar do Deus Altíssimo. Porque se eu tiver altares e tentar levantar um altar ao Deus Altíssimo, não vai resolver. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você não pode seguir as dois deuses ao mesmo tempo, as dois senhores ao mesmo tempo. Para o Deus de Israel ser o Deus da sua vida, você precisa derrubar aquilo que não agrada a Ele. Você precisa tirar da sua vida aquilo que não pertence a Ele, aquilo que é contra as palavras dEle, é contra as doutrinas dEle, é contra a lei dEle. Ainda é preciso fazer assim. E você assim fazendo, é você que tem que fazer. Eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim, é você mesmo que tem que fazer. E assim fazendo, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai colocar um profeta, um sacerdote, alguém do seu lado para dizer: agora nós vamos levantar um altar ao Deus poderoso e maravilhoso. Agora você vai levantar um verdadeiro altar, e não só você vai ser beneficiado, mas todos aqueles que estão ao seu redor vão ser beneficiados por esse altar que você tem levantado ao Deus Todo-Poderoso. E ele fez essa reforma. Com 16 anos ele já buscava a Deus. Jesus fez grande reforma no templo de Deus e também no culto da religião. Ele derrubou altares a deuses pagãos, casas de culto. Josias erradicou as coisas erradas que estavam, mas também restabeleceu as que deviam estar funcionando. Temos que erradicar as coisas que estão erradas nas nossas vidas. Mas não basta só erradicar, não basta só tirar, não basta só derrubar altares. É preciso restabelecer o que deve estar funcionando. E o que deve estar funcionando na minha e na sua vida? Como é que está a nossa conduta de vida? Será que nós estamos vivendo como se o amanhã não existisse? Será que nós estamos vivendo como hoje fosse o último dia? Será que vendo que importa é que hoje está bem e amanhã não me interessa? Ou será que a nossa conduta de homens e mulheres são conduta de pessoas que temem ao Senhor, que reconhecem que há um Deus dos céus, que fez a terra, o mar, os mares, tudo aqui? Há um Deus que controla tudo, que determina tudo. Há um Deus que dá a vida e tira a vida. Há um Deus que tem o melhor para nós. Ou estamos vivendo a nossa maneira de viver? Mas se você estiver vivendo a sua vida da forma que você acha que deve viver, hoje há um conselho de Deus para mim e para você. Você pode mudar, você não precisa continuar dessa forma, você não precisa continuar vivendo desse jeito. Há um Deus que te ama e Ele quer ser o centro da sua vida. Mas você que tem que tomar essa decisão de fazer, de restabelecer as coisas que devem estar funcionando corretamente. Em dado momento, ele mandou consultar aos profetas, e foi uma profeta chamada Hilda. O rei fez isso. Olha que coisa extraordinária. Ele queria fazer algo, mas ele foi consultar o Senhor: peraí, eu quero fazer isso, mas será que Deus está nisso? Será que isso vai se agradar a Deus eu fazendo assim? Embora era o certo que ele queria fazer a reforma religiosa,
que era novamente restaurar o culto a Deus, mas ele não queria fazer da forma que ele achava de fazer. Ele mandou consultar o Senhor se era aquele da forma, se Deus estava se agradando dele. A resposta foi que ele ia descansar em paz. Querido, se a pessoa de Deus falar: meu filho, minha filha, você vai descansar em paz. Que palavra maravilhosa! Ah, como eu queria ouvir essas palavras que Josias ouviu da boca do profeta que saiu de Deus. Pode ficar tranquilo, Josias. Pode ficar tranquilo, meu filho, minha filha, que eu tenho visto as tuas obras, eu tenho visto a tua atitude. Você vai descansar em paz. Essa é a recompensa daqueles que temem a Deus, que não desviam nem para a direita nem para a esquerda. Há um descanso em paz para aqueles que temem ao Senhor, querido. Porque um dia nós vamos passar aqui. Um dia nós vamos passar. O nosso tempo, a Bíblia fala que é como um conto ligeiro, pastor Sal. Dá para contar palmos. É 70, 80, que passar disso é canseira e fardo. Mas e quando nós descansarmos aqui? Qual vai ser o nosso descanso? É em guerra, é em incerteza ou é em paz? Mas uma coisa eu tenho certeza: se Deus disser, descansa em paz, meu filho, descansa em paz, minha filha, você pode ter certeza que assim vai ser, porque é Ele que determina todas as coisas. Não sou eu que determino, não tem poder para determinar nada, para decretar nada, mas Ele tem poder, porque Ele é toda autoridade. E que nós possamos, enquanto estivermos vivos aqui na terra, fazermos aquilo que agrada aos olhos do Senhor, andar retamente nos caminhos do Senhor, restaurando aquilo que precisa ser restaurado na minha, na sua vida, e derrubando aquilo que precisa ser derrubado. Mas todo dia tem coisa que tem que ser derrubada na minha e na sua vida, para que o altar a Deus seja levantado. E assim, quando partimos dessa vida, possamos ouvir a voz do Senhor dizer: descansa em paz, descansa em paz. Essa é a palavra sobre a nossa reflexão nesta manhã. Uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Sal, por gentileza. Meus irmãos, vamos estar em pé, por favor. Vamos agradecer a Deus. Fique com essa palavra no seu coração, essa reflexão. Esses atos de Josias deu aí a certeza do descanso em paz. Que seja assim na vida de todos nós também. Possamos fazer coisas boas para repousar em paz também. Te glorificamos, Senhor, te exaltamos, te bendizemos. Por mais uma oportunidade que temos de experimentar o poder da comunhão. Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que tu possa estender as suas mãos e abençoar mais uma vez a vida de todos que aqui estão. Que nós e a nossa casa sejamos alcançados por ti, abençoados por ti. Que tudo aquilo que é contra a nossa casa, a nossa família, nosso bem-estar, a estabilidade da mesma, possa ser repreendido e desfeito para a glória do teu nome, e que seja profetizado sobre nós, ó Deus, o melhor do Senhor para a nossa vida, que é o teu Filho na cruz do Calvário, e nós nos relacionando com essa verdade para a glória do teu nome. Pedimos que seja assim, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Está encerrado. Deus abençoe a todos. Até terça-feira que vem.